Bom dia, agora são 7 horas, eu sou o Luiz Costa Pinto e este é o Desperta, o telejornal que irá tirar você da cama todos os dias, como tira, com o noticiário mais completo de toda a internet. Ancoro esse jornal a partir de nossa sucursal aqui em Brasília, durante as férias do Fábio Panunzio. E vamos às chamadas principais desse dia de hoje. Temos aqui no nosso estúdio, vão entrar já conosco em momentos diferentes, o Kleber Mendonça, como sempre, a Débora Maganha e o André Uzeda, Vamos lá. Um assassino confessou a agentes da Polícia Federal que entregava propina ao governador do Maranhão, Carlos Brandão, dentro do Palácio dos Leões, sede do governo estadual. A revelação ocorre no âmbito daquela investigação sobre corrupção no Maranhão e que tem como relator o ministro Flávio Dino. Vamos falar sobre isso logo mais na sequência do jornal. Também vamos falar de economia. A economia subiu no palanque de forma indelével e de forma inescapável desde o início desta semana. O presidente Lula está dizendo que acabar com a taxa das blusinhas é uma questão de justiça. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, já aceitou colocar na pauta e votar e aprovar ainda esse ano o fim da escala 6x1 e a instituição da escala 5x2 no Brasil, o que é uma questão de justiça social. Por outro lado, o ministro Dario Durigan, da Fazenda, não perde a oportunidade para deixar claro que este governo tem praticado a agenda de responsabilidade fiscal sem fugir dela, e a oposição, o Flávio Bolsonaro, tem colocado a sua interlocutora junto ao mercado, Daniela Marques, para falar de economia, e ontem ela disse qual era a agenda de infraestrutura que eles têm para o país, e vamos ver se isso é suficiente para acabar com as dúvidas sobre a natureza de gestão do Flávio Bolsonaro, que coloca o mercado financeiro muito com o pé atrás em relação à candidatura dele. A Débora Maganha vai nos ajudar a falar sobre isso. E o André Uzeda estará aqui para falar sobre o estado da arte na eleição de Minas Gerais, Esses são os principais temas da gente no Desperta de hoje, Siga conosco, porque o jornal está quente, brilhante, para você. Bom, vamos começar com os dados de meteorologia aqui. Eu queria, Vitor, por favor, que você colocasse na tela o nosso dado do país hoje para a gente falar de meteorologia, previsão do tempo e para que você veja como fica o clima na sua região. Está aqui. Olha, um novo ciclone extratropical deve se formar na madrugada dessa quinta-feira, na costa do Rio Grande do Sul. E isso traz risco de temporais para toda a região sul do país, com ventos que vão de 70 a 90 quilômetros por hora. Então há risco, sim, de temporais e de prejuízos à infraestrutura, às residências e mesmo ao comércio, sobretudo no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Com a formação do ciclone, os ventos podem ultrapassar 80, 90 km por hora e a temperatura vai trazer mínimas de até 10 graus no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Há também, hoje, em Porto Alegre, máxima de 19, mínima de 15, e em Florianópolis, uma máxima ainda alta de 23 e mínima de 17. Lá em cima, no Nordeste,
onde choveu muito ontem, segue a chuva hoje, um pouco mais fraca, intermitente, 29 graus em João Pessoa, 30 em Natal de máxima, 27 no Recife, ainda chove, mas menos que ontem. E a massa de ar seco sobre o centro-oeste do país e caminhando até o norte também prevalece com temperaturas até 5 graus mais altas que a média, máximas de 33 em São Luís e Fortaleza e 37 em Porto Velho e Manaus, né? Essa é a previsão do tempo para hoje em todo o país, então cuidado com as chuvas no sul, os ventos muito fortes no sul e também no fim do dia essa massa polar chega no sudeste e vai derrubar as temperaturas em São Paulo e Minas Gerais. Esses foram os destaques do tempo e vamos ao nosso noticiário dos destaques aqui do nosso site. Eu vou compartilhar a minha tela com o Vitor para que a gente veja o que está sendo notícia agora no site do ICL, né? Está compartilhando aí, Vitor? Ok, então vamos lá. Vamos lá, a nossa manchete de momento é: TCU aponta 57 candidatos com contas irregulares. Casos vão de merenda a obras milionárias, né? Relação enviada à Justiça Eleitoral reúne decisões definitivas envolvendo dinheiro público. Entre os nomes estão o deputado federal, candidato a governador e ex-senador, né? Também a impopularidade de Milley e Cast faz Trump apostar em Flávio para blindar aliados na região. Estratégia dos Estados Unidos é de frear a influência do Brasil em movimentos progressistas na América Latina. É uma reportagem do Jamil Chad, nosso correspondente internacional, que mostra aqui que o governo dos Estados Unidos precisa de uma vitória de Flávio Bolsonaro, não apenas para tirar do poder um governo que busca autonomia diante dos interesses da Casa Branca. Os cálculos norte-americanos apontam que, para além do destino político do Brasil, a eleição é fundamental para o plano de Washington de estabilizar e perpetuar o poder nas mãos da extrema-direita em Buenos Aires, Quito, Santiago, Assunção e no restante da região. Vocês souberam da prisão ontem, né, do Fernando Cerimeno, que é um ativista de extrema-direita, foi estrategista do Milley na campanha, esteve na campanha de Jair Bolsonaro em 2018 e 2022 e que foi preso ontem na Bolívia, acusado de perpetrar ou idealizar a tentativa de assassinato da sua companheira, Nadia Beja, né, que é uma ativista de esquerda na Bolívia. Isso aconteceu ontem e essa tentativa de assassinato tem tudo a ver com essa orquestração da extrema-direita na América Latina. Então vamos aqui seguindo, no nosso site ainda está aqui, Dino e Moraes, os ministros Flávio Dino e Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal defendem rediscutir a dispensa de diploma para jornalista. Vocês sabem que o exercício da profissão de jornalista não necessita exatamente do diploma e do curso superior, que foi o entendimento criado no Supremo Tribunal Federal há cerca de 8 ou 10 anos, né? E naquele momento se dizia que não era necessário ter uma formação superior para o exercício da profissão de jornalista. Agora, né, espremidos contra a parede por blogueiros, por chantagistas que se fazem passar por jornalistas, que querem ter o atestado, né, profissional de jornalismo para seguir promovendo chantagens, o Supremo Tribunal Federal, então,
pode rediscutir a exigência do diploma para o exercício profissional, né? Temos aqui também o Dark Horse, 5 perguntas para as quais a Polícia Federal precisa encontrar respostas. É um artigo do Paulo Motorim, articulista que está conosco já aqui há umas 2, 3 semanas, aqui no ICL, revisitando temas que estão sem resposta sobre a relação Daniel Vorcaro, Flávio Bolsonaro. Artigo fundamental, né? Depois seguimos aqui com a leitura do nosso site, temos a parte de eleições, mas vamos para os artigos. Estão aqui Jamil Chad e Paulo Motorim, com esses 2 que nós chamamos agora, e a Margarete Signorelli com O Corpo Fala, a relação entre dor, emoções e autoconhecimento, fundamental para a leitura nesse início de manhã, né? Vamos encerrar aqui esse nosso compartilhamento e vamos chamar um outro tema que eu quero trazer aqui para vocês, que foi a revista The Economist de ontem. Vitor, pode colocar na tela, por favor, as chamadas da The Economist, a original e a chamada que foi traduzida por nós aqui. Você tem elas aí? Não. Ok. Bom, a revista The Economist, britânica, que é o principal diário econômico do pensamento liberal internacional, descobriu o centrão brasileiro. A The Economist ontem publicou um texto falando que a grande democracia, onde os legisladores são mais poderosos que o executivo, é o Brasil, né? Que presidentes fracos demais também podem ser uma ameaça à democracia. E aí ele deixa claro que Michel Temer e Jair Bolsonaro, porque se entregaram ao centrão, foram ameaças democráticas e que construíram, né, durante os seus mandatos, durante a passagem deles pela presidência da República, essa lógica, né, de que tinha que governar com o Congresso. E para isso se criou e institucionalizaram o orçamento secreto para trocar favores com o Congresso, que agora é quem detém o poder, né? Essa é uma reportagem muito interessante que está no site da The Economist. Como assim, a The Economist é um site pago, né? Mas vale a pena entrar. Há uma paywall, né, onde você pode pagar por artigo lido, mas é isso, os britânicos descobrem agora o centrão brasileiro, né? Muito retardada essa descoberta, e quero avisar a vocês que o nosso tema da revista Liberta, não por causa da The Economist, já era, né, desde segunda-feira, é justamente a influência do centrão. Já estava definido desde segunda-feira que seria isso. A revista Liberta do próximo fim de semana trará um histórico da influência do centrão na política brasileira. Então vale a pena, não veio aqui a ilustração ainda, mas vamos passar para outro tema que eu quero chamar o meu amigo Kleber Lourenço, que está na redação já conosco, para trazer os seus assuntos, seus temas de pauta. Kleber, vamos começar com um tema que a Débora vai falar já, também vai se aprofundar já, que é a escala 5x2, enfim, podendo ser aprovada no Senado dentro da agenda do calendário do Davi Alcolumbre, não é isso? Isso mesmo, Lula, bom dia também para a nossa audiência. Ontem eu conversei com algumas fontes do Congresso Nacional e também membros do gabinete do presidente da CCJ, o senador Otto Alencar, que foram muito claros em dizer que ainda não havia qualquer tipo de calendário definido para a tramitação do fim da escala 6x1. Isso eles reafirmaram após o Davi Alcolumbre assinar o despacho de que daria prosseguimento à tramitação do texto do fim da escala 6x1. Eu conversei também com a assessoria do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que falou que a assinatura é apenas mais um passo ali dentro da tramitação e que dentro apenas dos próximos dias é que o texto pode sim avançar finalmente para chegar na CCJ e ter ali um encaminhamento.
Vale lembrar que o texto já passa praticamente mais de 80 dias parado na mesa de Davi Alcolumbre, e, segundo as lideranças do governo com quem eu conversei, Lula, há uma expectativa de que esse calendário seja definido mais próximo da semana de esforço concentrado do Senado, que será ali entre os dias 31 de agosto e 4 de setembro. Eu acho que é isso mesmo, Kleber. O calendário vai ser definido ali, não significa que vão votar ali, mas vão deixar na agulha para a votação ocorrer em outubro, entre primeiro e segundo turno das eleições, porque mesmo que não haja segundo turno na eleição nacional e em alguns estados, né, o calendário está marcado entre primeiro e segundo turno, e o novo Congresso já estará eleito porque ele se elege, ele será escolhido todo no dia 4 de outubro, não é isso? Isso mesmo. Aliás, aproveitando a nossa conversa, Lula, eu queria só voltar rapidinho num assunto que você tocou sobre os comentários tanto do Dino quanto do Alexandre de Moraes sobre a exigência de diploma para o jornalismo. Embora seja um pleito, sim, meritório e digno de discussão, vale lembrar que ambos os ministros no passado proferiram decisões ou fizeram comentários que iam na contramão da defesa que eles fazem hoje da retomada da exigência de diploma para o jornalismo. E é muito ruim que isso aconteça porque fica um tom de casuísmo, né? Já que lá atrás eles foram defensores ali, foram favoráveis a esse tipo de decisão, e agora, alvos de críticas e questionamentos por conta da última operação, que sim, tem muitos problemas ali por parte desse suposto jornalista, o pagamento de fontes, inclusive a perseguição ao ministro Flávio Dino, mas diante das críticas eles voltam atrás na posição. Isso acaba até prejudicando um debate importante e necessário ali sobre comunicação, liberdade de imprensa e afins. Então, só queria fazer esse registro também dessa observação que eu fiz sobre esse caso, viu? Perfeito. Agora, Kleber, você vai falar conosco sobre a prisão do consultor político argentino Fernando Cerimedo, que ontem foi preso na Bolívia acusado de tramar ou executar diretamente a morte da ativista Nádia... tentar executar a tentativa de assassinato, porque ela não morreu, né? Nádia Beller, ele que é próximo do clã Bolsonaro aqui. E você já vai tocar num tema que está na nossa enquete, antes de a Débora entrar, depois que você sair aqui do ar, eu vou ler a nossa enquete para os nossos telespectadores, que coloca o feminicídio também como uma das agendas de campanha. E aí tá assim, o Flávio Bolsonaro tem um acusado de estupro, né, como candidato a vice na chapa dele, e agora se revela essa amizade, essa proximidade com esse consultor político argentino que está preso na Bolívia acusado de uma tentativa de assassinato da ex-companheira. Isso mesmo, Lula. É impressionante como nem todo bolsonarista, mas sempre um bolsonarista, né? E nesse caso, o que chama a atenção é que Fernando Cerimedo é uma figura extremamente próxima da família Bolsonaro. Ainda esse ano, no começo do ano, ele esteve ali em live com o Eduardo Bolsonaro, mais uma vez naquela pregação hedionda e absurda contra o sistema eleitoral brasileiro. Ele tentou assassinar sua ex-companheira Nádia Beller na noite anterior, lá em Santa Cruz de la Sierra, e ela foi atingida por 3 tiros e sobreviveu à tentativa de feminicídio, que é assim que as autoridades da Bolívia estão enquadrando o caso. E essa relação dele com a Nádia, ela tem um histórico extremamente problemático. Ela já fez acusações e denúncias de agressão, inclusive já fez denúncias de que já teria sido tentada alvo de uma tentativa de enforcamento por parte de Fernando Cerimedo. Então, é uma pessoa que, segundo os relatos da vítima, tem um histórico, sim, de violência e agressividade contra as mulheres, e, na verdade, isso mostra, inclusive, é um retrato muito comum, infelizmente, dos casos que a gente vê de violência contra as mulheres, né? Que vai evoluindo o nível de violência progressivamente até que chega ali nas tentativas de assassinato, quando não são assassinatos efetivos mesmo contra mulheres. Então, é mais um retrato do bolsonarismo. E o Fernando Cerimedo, ele tem um histórico... Pode falar, Lula. Diga lá. Não, era isso que eu ia exatamente puxar essa capivara do Cerimedo junto ao clã Bolsonaro, porque não foi só aquela live contra as urnas eletrônicas brasileiras em 2022. O Eduardo Bolsonaro esteve em Buenos Aires, né, acho que ali em abril de 22, durante a campanha eleitoral com o Cerimedo, e o Cerimedo afirmava que já em 2018
tinha se envolvido na campanha do Jair Bolsonaro, sobretudo na campanha nas redes, que foi onde o Jair Bolsonaro ganhou aquela eleição. Ele ganhou com a estratégia de redes. O Cerimedo, que foi o grande estrategista de redes do Javier Milei na Argentina, não é isso, Kleber? Isso. Inclusive, o Fernando Cerimedo ele tem uma ficha corrida um tanto quanto extensa também, quando a gente fala da seara criminal. Por exemplo, ele já foi condenado na Argentina por estelionato e fraude. Ele chegou a vender o mesmo imóvel para 2 pessoas diferentes. Além disso, ele já admitiu várias vezes que utiliza dezenas de milhares de contas artificiais para operar e manipular o debate público em eleições presidenciais pela América Latina. Ele já fez isso não só na Argentina, mas também no Chile e na Bolívia, e estava ali pairando o Brasil junto com a família Bolsonaro. Ele chegou a participar também daquele encontro com os embaixadores, onde ele também forneceu os argumentos para aquela reunião também do ex-presidente Jair Bolsonaro, que tentou mais uma vez descredibilizar o sistema eleitoral. Então ele é uma figura assim, muito querida e muito útil para a extrema-direita em toda a América Latina, com histórico criminal que, no mínimo, chama a atenção, porque vamos desde tentativa de feminicídio até fraudes, seja elas na seara eleitoral, sejam elas na seara financeira mesmo, como foi o caso na Argentina. Então é uma figura extremamente problemática e não surpreende que esse tipo de figura esteja ali orbitando o bolsonarismo, né, Lula? Exatamente, não surpreende a ninguém, é novidade para 0 pessoas, né? Inclusive o tema, né? Agora, Kleber, você tem também aqui uma reportagem sobre o patrimônio dos candidatos, não é isso? Do conjunto de candidatos, né? Conte-nos. Isso, eu fiz um levantamento junto aos dados ali de declaração de bens dos candidatos à Justiça Eleitoral. E um dado chama a atenção de que o PL, o partido de Flávio Bolsonaro, é o partido ali, podemos dizer, até o mais rico na campanha eleitoral, já que a soma dos patrimônios de todos os seus candidatos chega à quantia de 5 bilhões de reais. Isso mesmo. Então, temos uma quantia ali bilionária à disposição ali da campanha eleitoral, já que são pessoas que possuem muito poder aquisitivo, e isso não só nos cargos de titulares, mas também para aqueles que são suplentes, viu, Lula? E segundo o partido com maior patrimônio declarado pelos seus candidatos é o PDT, com 4,7 bilhões, e chama a atenção a Democracia Cristã, que é um partido que não tem tantas candidaturas ali na praça, são 754, contando entre titulares e candidatos à suplência para o Senado e afins, que chega com uma quantia de 3,57 bilhões de reais de patrimônio declarado pelos seus candidatos. Esse levantamento completo está lá no site iclnoticias.com.br. Eu realizei ali para que a gente possa debruçar sobre o quão é a desigualdade ali em relação aos patrimônios dos partidos e dos candidatos que disputam, viu? Perfeito. Kleber, e que mais você nos indica para leitura no site, né, da sua lavra, e que está lá para que os nossos telespectadores entrem ainda hoje de manhã no site do ICL Notícias, como diz o Fábio Panunzio, como adverte o Fábio Panunzio, depois que acabar o Desperta, hein? Sim, sim. Lá temos 2 levantamentos importantes também sobre os dados da Justiça Eleitoral. O primeiro é que, com base na lista do Tribunal de Contas da União, que mostra ali candidatos, administradores políticos e afins que tiveram contas reprovadas pelo tribunal, eu encontrei 57 candidatos com contas reprovadas em diversos casos que vão desde merenda escolar até obras milionárias. Esses 57 candidatos estão disputando as eleições, mesmo tendo contas irregulares julgadas pelo TCU. E um segundo levantamento muito importante também fala sobre o recorte de classe também, de raça e gênero nas eleições, e mostrando que 33% dos homens brancos são candidatos nessas eleições, mas que esse grupo representa e concentra quase 60% dos patrimônios declarados na Justiça Eleitoral. Então isso mostra também uma desigualdade muito grande, como as desigualdades no Brasil se refletem também nas desigualdades na disputa eleitoral e, consequentemente, também se refletem nas desigualdades que nós temos nos candidatos eleitos para as casas legislativas e também para os cargos do Executivo e do Legislativo. Então, é basicamente ali um retrato de como funciona o ciclo da desigualdade nas eleições. Então, todas essas matérias estão lá no iclnoticias.com.br, e depois do Desperta, recomendo ali a nossa audiência a acompanhar essas matérias.
Não, sem dúvida. Kleber, muito obrigado, camarada. Né, eu vou agora pedir que o Kleber se despeça daqui, porque ali tem uma fila de gente querendo entrar conosco na redação, né, e enquanto a Débora se posiciona lá. Obrigado, Kleber. Até amanhã, tchau, camarada. Tchau. Enquanto ela se reposiciona, eu quero que vocês entrem aí, eu vou chamar para vocês a nossa enquete do dia, que já está lá na página no YouTube, né? Em sua opinião, qual é o principal tema da campanha presidencial? A economia, meu bolso, insegurança pública, feminicídios, a agenda internacional, ou a corrupção, como sempre, né? Vote na nossa enquete, ela está lá na página no YouTube, né? É fundamental a opinião de vocês para que a gente saiba como é que está esse clima da política e essa tentativa de participação na política. Mas enquanto a Débora se reposiciona lá na redação, eu quero falar um pouco aqui de futebol, né? Trazer do início, do que seria no início do Desperta, para cá, para o miolo do jornal, o tema esporte e futebol. Ontem foi dia de Libertadores e de Copa Sul-Americana. Tivemos aqui pela Libertadores, o Independiente Rivadavia empatou com o Fluminense, um jogo muito interessante do Fluminense nesse momento de retomada do time depois da demissão do Zubeldia, né? Sob o comando do Marcão, o técnico interino, né, que tem conseguido bons resultados para o Fluminense. Ontem, com um jogador a menos, o Fluminense fez 1-0 num golaço do Serna, uma jogada de contra-ataque espetacular, e nos pênaltis, né, depois o Rivadavia empatou já no finalzinho do jogo, né, num pênalti meio mandrake, nos acréscimos, um pênalti que eu não acho que tenha sido pênalti, levou o jogo para a disputa de pênaltis, e aí o Fábio brilhou, e o Fluminense venceu. O Fábio pegou 2 cobranças do Independiente Rivadavia e o Fluminense ganhou por 5-4 na disputa de pênaltis. E aí tivemos mais 2 jogos que não envolvia brasileiros. O Tolima perdeu de 1-0 do Independiente Del Valle e a Universidade Católica perdeu de 3-0 em casa para o Estudiantes da Argentina. Estudiantes de La Plata, que está se apresentando nessa Libertadores como um possível candidato a chegar à final, né? Um argentino que pode chegar à final depois de tantas finais brasileiras. Vamos passar para a Sul-Americana porque teve resultado do São Paulo. São Paulo venceu o Bolívar e passou para a próxima fase, para as quartas de final, né? No agregado ficou 4-2, o São Paulo venceu o Bolívar, venceu bem ontem, primeira vitória do São Paulo depois do fim da Copa do Mundo, 3-1, né? E o Boca Juniors que sambou, né, contra o Deportivo Recoleta, também time argentino, né, e no agregado 7-1 para o Boca Juniors, que se apresenta nessa Copa Sul-Americana como um candidato ao título, retomando a sua trajetória de títulos, vai enfrentar o São Paulo nas quartas de final. É um jogo muito difícil para o São Paulo. Vamos receber aqui a Débora Maganha, né, nossa grande colunista e analista de economia do ICL, para falar sobre a economia subindo aos palanques eleitorais. Débora, já está posicionada na redação? Ok, bom. Então, Débora está sendo posicionada lá no Switcher, na redação, para entrar aqui conosco e falar sobre o tema da economia. Ontem, a Daniela Marques, que foi presidente da Caixa Econômica Federal no período do Bolsonaro, no final do governo Bolsonaro, quando o então presidente da Caixa Econômica, Pedro Guimarães, foi flagrado em episódios de assédio moral e, sobretudo, assédio sexual a funcionárias da Caixa Econômica. Aí o governo Bolsonaro foi lá e sacou
essa Daniela Marques da assessoria especial do Paulo Guedes e a colocou na presidência da Caixa Econômica, não para ela apurar as denúncias de assédio que aconteciam, mas sim para ela colocar embaixo do tapete tudo que envolvia o Pedro Guimarães, que não foi punido na Caixa Econômica durante o governo Bolsonaro. Ele, depois do governo Bolsonaro, quando o presidente Lula assumiu, é que começaram a andar os processos, né, que estão levando ele às barras da justiça agora. E essa personagem, Daniela Marques, é a interlocutora econômica do Flávio Bolsonaro do mercado financeiro e ela que está sendo uma espécie de boneca de ventríloco do Flávio Bolsonaro para lidar com o mercado. Ontem ela fez uma série de comunicados sobre o setor de infraestrutura. Eu quero que você posicione, Débora, aqui, porque eu vou começar a falar da agenda de governo, né? Com a Débora já aqui conosco. Débora, tudo bem? Como você está? Bom dia. Um prazer ter você aqui no Desperta, hein? Bom dia, Lula. Bom dia a todas e todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui com vocês também. Maravilha. Débora, eu estava falando aqui com os nossos telespectadores que a economia subiu no palanque em definitivo essa semana. O ministro Dario Durigan tem deixado muito claro em todas as oportunidades que ele tem para falar que esse não é um governo irresponsável fiscalmente, que a questão fiscal está sendo observada e, mais que isso, ela está sendo levada a sério do ponto de vista de se produzir superávites, de você zerar déficits, mas você não tirar o dinheiro de programas sociais, que é isso que foi feito no passado, sobretudo no período do Temer, com a criação desse teto de gastos, que era, na verdade, um cinto, né, que ficava prendendo os programas sociais para baixo no governo brasileiro. Agora, temos também o presidente Lula, que ontem falou que acabar com a taxa das blusinhas é uma questão de justiça com os mais pobres para que possam ter acesso a bens de consumo que eles não poderiam com a imposição dessa taxa que elevava o impacto fiscal sobre produtos baratos, né, em até 20% no preço final, né? E também temos a aceleração da votação do fim da escala 6x1 no Senado. E, pelo lado da oposição, né, tem a Daniela Marques se tornando agora a ventríloca, né, do Flávio Bolsonaro na lida com o mercado financeiro. Por que a economia é tão fundamental no palanque e para onde apontamos esse ano, quando deveremos ter uma inflação sob controle, né, mas uma sensação no bolso do eleitor de que o dinheiro dele está menor, de que a capacidade de compra está menor. Débora, explique-nos. Bom, Lula, eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa falar aqui é que quando o debate pega esse assunto fiscal, então quando começa a se debater muito em relação ao fiscal, esse recado não é para a população. Esse recado é um claro aceno para o mercado financeiro, porque quem coloca uma lupa, uma lente de aumento nessa questão fiscal é o próprio mercado financeiro. Então, quando começa a se falar de déficit fiscal ou de superávit fiscal, a própria Daniela Marques também bateu nesse ponto, falou sobre responsabilidade fiscal, os choques de gestão do Flávio Bolsonaro que resgatariam essa confiança e até essa questão dos juros mais baixos. Esses recados são todos, é quase como se estivesse tendo uma interlocução com o mercado que está ouvindo. Então, quem liga mesmo para o fiscal, até porque não muda muito a vida do brasileiro ao fim e ao cabo, é o mercado financeiro. Claro que tem impactos nos juros, porque o mercado financeiro também usa a questão fiscal para pressionar por juros maiores, mas esse impacto ele chega um pouco diluído na população. O debate nesse momento eleitoral, na minha opinião, deveria ser mais no que muda a vida do brasileiro. Claro que o mercado financeiro está num momento de pressão também do seu lado,
colocando ali a bolsa no centro, colocando dólar. Então, eles vão usar os instrumentos que o mercado tem, que eles mesmos têm, para tentar fazer a sua agenda ser ouvida. Então, o mercado financeiro vai usar a bolsa, vai usar o dólar, vai usar a negociação de juros futuros, vai usar o relatório Focus, que é um grande garoto de recados do mercado, para passar ali as suas agendas, o que ele quer que seja cumprido, quais são as suas vontades, quais são os seus interesses nesse momento de corrida eleitoral, esse momento de aproximação das eleições, porque ele quer se fazer ouvido e, mais do que isso, ele quer a sua agenda atendida da forma que ele gostaria. Então, esse debate em relação ao fiscal conversa muito com o mercado financeiro também colocando a sua agenda em pauta. E quando a gente tem uma pesquisa eleitoral, por exemplo, que coloca um candidato à frente a outro, dá vantagem para o presidente Lula, você vê que o mercado sempre reage mal. Reage mal porque ele gostaria de uma mudança na condução, principalmente das contas públicas, ao seu bel prazer ali, sendo feito de forma que priorize a agenda do mercado financeiro. Então, com cortes de gastos, mas corte de gastos na saúde, na educação, nos benefícios sociais, sempre ali no lombo do trabalhador, para resumir a história. Então, a gente tem essa disputa e o mercado financeiro vai começar a fazer pressão, sim. Então, sinto que esse debate fiscal é direcionado a isso, principalmente o que falou o Dário Duriga, o que falou também a Daniela Marques, está todo mundo tentando acenar para o mercado financeiro. Em relação à taxa das blusinhas, aí sim já começa a entrar um pouco mais no debate popular. Porque eu, nesse caso, hei de concordar com o presidente Lula, eu não acho que a taxa das blusinhas é o melhor caminho para isso, porque acaba jogando a conta também para o trabalhador, também para a pessoa ali que não tem, muitas vezes, como viajar para comprar um bem importado, ou até mesmo se fica prejudicada porque comprava nesses sites com algum desconto, comprava um pouco mais barato, e você tem toda uma questão de um varejo fragilizado por conta disso, mas um varejo fragilizado que deveria ter políticas públicas e subsídios e políticas econômicas voltadas para fortalecimento desse varejo e não jogar a conta para a população que, mais uma vez, ficaria pagando o imposto disso. Então, você tira a responsabilidade do próprio varejo em se reinventar, de uma política pública voltada para o varejo, voltada para o setor, e joga a conta, mais uma vez, na população pagando o imposto disso. Eu nunca fui a favor da taxa das blusinhas, acho que transfere essa conta para a população, então não é algo que eu concorde, acho que ela não deveria realmente voltar, até porque tem um desgaste político muito forte em relação a isso. Acho que o debate agora tem que ser realmente mostrar a inflação, mostrar alguns dados econômicos que mexem no bolso do trabalhador. Ô Débora, como que o mercado dialoga com os candidatos? Porque o mercado, essa entidade mercado financeiro, ele não vai a comício, ele não participa dos programas eleitorais, ele não tem reuniões formais com os candidatos, mas ele está sempre presente na campanha e ele tem também, se a gente falou aqui que a Daniela Marques é a boneca de ventríloco, do Flávio Bolsonaro, me parece que muitas associações como CNI, CNA, entidades da sociedade civil organizam sabatinas, organizam encontros que seriam abertos para passar o seu lobby, para passar a sua pauta. E também encontram na mídia tradicional os seus bonecos de ventríloco dos seus temas, não é isso? É dessa forma que o mercado dialoga, criando a pauta da campanha? Exatamente. Existem várias formas de diálogo. Uma delas é a que eu já falei, que é passando esses recados indiretamente pelas negociações. Então, se você
Você vende a bolsa, por exemplo, se você não aposta na bolsa brasileira, o que você está falando? Você acredita que ela vai cair. E realmente ela vai cair assim que as vendas começarem e os investidores saírem dela. Se você se posiciona em dólar, você está mostrando que você não confia no real. E se você coloca ali os juros num patamar mais alto nas negociações de juros futuros, o que você está falando é que você acha que o risco do Brasil está aumentando e que se precisa de mais juros, faz-se necessário um patamar de juros maiores para aquele risco. Então, essa é uma forma de diálogo. A outra, eu traria aqui para o nosso debate a Maria da Conceição Tavares, porque são nos jantares, nos encontros, que também isso acontece. Mas nesses fóruns, nesses summits, nesses encontros que também tem tanto das confederações como dos bancos também, esses recados são passados. Ontem o vice-presidente, né, agora também candidato à chapa do Lula, o Geraldo Alckmin, esteve no Santander. E o que ele falou no Santander? Ele falou sobre superávit, ele falou sobre fiscal. Quando a gente vê, né, ali a indicação de nomes do mercado, como foi o caso agora do Flávio Bolsonaro, tentando montar um corpo mais voltado para o mercado, ele está dialogando também com o mercado financeiro, mostrando que está disposto a atender a agenda do mercado. Então, essas formas quase indiretas, encontros, os fóruns dos bancos que acontecem também, tudo isso acaba sendo uma forma de diálogo e de passar esses recados, de ter essa troca e dar suas sinalizações e acenos para essa entidade, que não é uma entidade, ela tem ali nome, tem CPF, tem CNPJ também, não é uma entidade mística como a gente acredita ser o Deus Mercado. Tem muita gente envolvida nisso e são pessoas que estão lá. Maravilha, Débora, muito obrigado. E olha, cobre-me a próxima vez que a gente sentar numa mesa de bar aí em São Paulo, de eu te contar de algumas conversas que tive presenciais, na época que os dois eram deputados, na mesma mesa de almoço, Maria da Conceição Tavares e Delfim Neto, né, almoçando comigo no Piantella. Eram conversas memoráveis, fantásticas, com visões de mundo completamente diferentes, muita briga na mesa, mas muita compreensão, né, da situação nacional, né? Muito boa a sua pontuação sobre a economia na campanha aqui, Débora. Te agradeço, e os telespectadores do Desperta certamente também. Olha que eu vou cobrar, viu, Lula? Muito obrigada pelo convite. Tá bom. Conta comigo aqui. Obrigada. Obrigado, Débora. Até logo. Bom, daqui a pouco a gente vai chamar o André Uzeda, que vai nos falar sobre o estado da arte da eleição em Minas Gerais. E a gente vai saber se o Cleitinho, afinal, é candidato a governador ou a palhaço-mor da eleição, com essas idas e vindas, que também tiveram um clone, né, de Cleitinho em Alagoas com o JHC. Não vamos falar de Alagoas hoje. Já já o Zeda sobe com a gente para falar sobre a eleição em Minas Gerais, então. Mas vamos falar aqui um pouco agora sobre o Maranhão, né? Um homem identificado como Gibson Cutrim, ele foi condenado por homicídio no Maranhão, e ele afirmou à Polícia Federal que levava dinheiro de propina, né, até dentro do Palácio dos Leões, que é a sede de governo, para entregar ao governador Carlos Brandão. Governador que é tio do presidente do Tribunal de Contas do Estado, Daniel Brandão, que foi afastado anteontem por uma decisão do ministro Flávio Dino. Flávio Dino, que foi governador, tendo Carlos Brandão como vice, e os dois agora são inimigos. É essa apuração, é essa investigação que está na origem desses ataques que o ministro Flávio Dino vem sofrendo, inclusive ameaças de morte contra ele e contra a família dele, e que levaram o ministro Alexandre de Moraes a pedir a quebra do sigilo telemático de um blogueiro, o Luiz Pablo, né, do Maranhão, e que criou toda essa celeuma em relação
ao impedimento, ao cerceamento da liberdade de imprensa, que não tem nada disso em discussão. Está se investigando uma série de crimes contra o erário, de crimes de corrupção no Maranhão, que tem inclusive um assassino confesso dizendo que entregou propina dentro do palácio, que é a sede de governo do Maranhão, e ontem isso ficou muito claro, esse assassino revelou, né, essa entrega de propina. O governador disse que não tem nada disso, que estão manipulando a investigação e dando voz a um bandido, a um assassino. Na versão de Gilson, a vítima do homicídio que ele é acusado era um pistoleiro conhecido em São Luís, estava armado e ia matá-lo. Então ele atirou primeiro para se defender. Logo depois do crime, Daniel Brandão, que era o sobrinho do governador, presidente do Tribunal de Contas, teria ligado para ele, pedindo que ele apagasse tudo no seu telefone. E, na segunda-feira passada, o ministro Flávio Dino afastou o Daniel Brandão do cargo de presidente do Tribunal de Contas e, em nota, o Daniel Brandão negou todas as acusações, diz que é inocente, que não tem nada disso. O governador Carlos Brandão, por sua vez, governador do Maranhão, ele entrou com um pedido, né, no STF para suspender a investigação que é conduzida pela Polícia Federal e relatada pelo ministro Flávio Dino. Ele disse que essa investigação é toda baseada, né, no relato de um assassino, né, esse Gilson Cutrim, né, e que há uma manipulação política dessa investigação por parte do seu ex-amigo, Flávio Dino. Bom, vamos entrar em outro tema aqui, porque uma coisa de ontem à noite, o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, ainda está formando, né, o seu entendimento em relação ao uso de inteligência artificial, de deepfake na campanha eleitoral, né? Não chegou a uma definição. Ontem, os 7 ministros se reuniram a portas fechadas, né? O TSE anunciou depois, num comunicado, que nos próximos julgamentos da Corte, o entendimento, a compreensão que o tribunal tem sobre o caso ficará clara. A tendência, até porque pelo menos 4 ministros já aderiram, 4 dos 7 já aderiram a uma divergência da ministra Estela Aranha em relação ao ministro Cássio Nunes. A Estela Aranha quer banir de maneira absoluta o uso de inteligência artificial em qualquer peça de campanha, respondendo a uma provocação do PT, né, que quer que o PL seja condenado pelo uso daquele vídeo com inteligência artificial, um falso discurso, um falso pronunciamento do ex-presidente preso, Jair Bolsonaro, durante a convenção do PL. Então, o fato é, o Tribunal Superior Eleitoral não chegou a uma unanimidade de entendimento. A tendência é que seja proibida a deepfake, seja proibida a inteligência artificial de maneira absoluta em todas as peças de campanha e o PL seja multado pelo uso daquela imagem do Jair Bolsonaro na convenção que lançou o Flávio. Bom, deixa eu perguntar aqui, o Zeda já está posicionado aí na nossa redação? Perfeito. Então eu queria que o André Uzeda subisse aqui para falar sobre o estado da arte da campanha. Uzeda, bom dia. Bom dia, Lula. Bom dia aí a toda a audiência do Desperta. Bom dia. É um prazer ter você aqui conosco no Desperta. Uzeda, Minas Gerais tem o segundo maior eleitorado do país. São 16 milhões de eleitores, em número redondo, né? 10,5% ou 10,6% do percentual de eleitores de todo o Brasil. Desde 1989, candidatos a presidente que vencem em Minas, vencem a eleição no Brasil. Isso foi muito duro para Aécio Neves
e muito claro para Dilma Rousseff em 2014, quando Aécio saiu do governo para disputar a presidência com Dilma e perdeu em Minas Gerais. E por que perdeu em Minas Gerais? Ele perdeu no resto do país, porque Minas Gerais não se somou à votação que ele teve, muito grande, em São Paulo, né, para dar uma vitória que foi uma vitória apertada, no caso de Dilma, com aquela ultrapassagem. Mas, neste ano, o presidente Lula imagina que pode ampliar a votação dele em Minas, que foi em torno de 35% dos votos válidos em Minas Gerais no segundo turno, fundamentais, né, para a vitória dele contra Jair Bolsonaro, mas ele acha que pode ampliar essa distância. E nós temos um candidato a palhaço da eleição, que é o Cleitinho, com aquelas idas e vindas, né, no processo eleitoral, confirmando ou não confirmando a sua candidatura. Como é que está nesse momento a eleição em Minas? Flávio Bolsonaro esteve lá ontem, queria fazer uma caminhada pela Rua Raufel, né, lá em Juiz de Fora, mas não foi possível. Foi o local onde o Jair Bolsonaro tomou aquela facada em 2018, e o presidente Lula estará lá amanhã, não é isso? No lançamento da candidatura do Patrus Ananias, no lançamento não, mas no primeiro ato, né, grande de rua da campanha do Patrus Ananias. Como é que está a campanha em Minas Gerais, Uzeda? Pois é, Lula, é um cenário hoje bem incerto em Minas, né? No momento o Cleitinho, ele lidera, e é até um dado interessante, porque o Republicanos, o partido dele, lidera os dois maiores colégios eleitorais do país no momento, né? São Paulo com Tarcísio de Freitas e o Cleitinho em Minas. Então o partido está muito bem posicionado nesse momento. É claro que a campanha apenas começou, o cenário de São Paulo talvez seja até mais definido para Tarcísio, que busca a reeleição, do que o do Cleitinho. Ele lidera, mas há outras forças ali atuando e tentando disputar ali para vencer o Palácio de Tiradentes. Tem o Calil, que já foi prefeito de BH, e tem a força de ter sido presidente do clube mais popular, ou segundo, ou primeiro mais popular de Minas Gerais, que é o Atlético, né? Sempre tem essa discussão com o Cruzeiro, mas é um clube extremamente popular, e o Calil foi um presidente vencedor. Então também tem essa força do futebol, que é um motor para a campanha dele, fora da boa gestão que ele fez em BH, foi bem avaliado. Tem o Patrus, que chega com o apoio do Lula, então é uma força também motora que pode impulsionar ali para frente, que é essa ligação com o Lula. O norte de Minas, principalmente ali o Vale do Jequitinhonha, que é uma área mais próxima do Nordeste, o voto do presidente Lula é muito forte também, muito pelos benefícios sociais, assistência social feita na região, então ele tem um voto muito consolidado. E o Matheus Simões vem com o apoio do Zema, né, que é um governador com força, muito pela gestão do Zema, né? Embora contestada, mas a gestão do Zema tem essa força também. E vem o Flávio Roscoe, que é apoiado pelo PL de Flávio Bolsonaro, e do Nicolas Ferreira, que talvez seja o grande artifício ali, né, da campanha da extrema-direita dentro de Minas Gerais. Talvez a grande figura hoje, talvez a figura mais talentosa da extrema-direita seja o Nicolas Ferreira. E aí sem fazer nenhum juízo de valor, mas apenas pela capacidade de articulação e de comunicação dele. Muito mais do que o dos filhos do Bolsonaro, né, do clã Bolsonaro. Resta saber o quanto o Nicolas Ferreira tem interesse de impulsionar essa campanha, já que ele tem um projeto muito próprio, né, muito pessoal dele, e eu não sei o quanto ele está empenhado. Mas ele mobiliza muito o eleitorado, ele é um cara que consegue dialogar muito forte com campanhas audiovisual, né? Lançou a campanha dele recentemente também, e tem uma capacidade de mobilização mesmo de bases, né? Então é a figura mais importante, mas voltando, tem que ver o quanto ele está empenhado. Tem uma pesquisa da Datafolha para sair sexta-feira agora, que vai apontar melhor o cenário de Minas Gerais. Por enquanto, a ordem dos candidatos é essa, né? O Cleitinho na frente, o Calil atrás, Patrus Ananias, o Matheus Simões e o Roscoe mais atrás, apenas com 2%. Mas a campanha está começando, talvez esse Datafolha ajude a desenhar mais esse cenário, né? Tem uns temas, Lula, que estão muito discutidos em Minas nesse momento. Um deles é o tema da privatização, muito para rever a questão da Copasa. Antes da gente entrar nos temas, ontem, quando o Flávio Bolsonaro estava em Minas Gerais, ele não citou o Nicolas Ferreira em cima do palanque, estava ao lado dele, ele fez uma saudação
a outros candidatos, mas não falou no nome do Nicolas Ferreira, e um meme ganhou a internet, que era o meme do Nicolas Ferreira engolindo em seco aquele desaforo, não é isso? Total. Ali é um embate muito claro, né? O Nicolas, ele tem um projeto dele, né, pessoal. Ele ainda não tem idade suficiente para ser candidato ao governo nem à presidência da República. Mas ele volto a dizer, né, sem nenhum juízo de valor, ele é o mais talentoso dos expoentes da extrema-direita hoje colocados no jogo político. Ele é o cara que consegue articular bem em vídeo, ele consegue reunir uma base física, né? Ele fez aquela caminhada até Brasília com militantes. Então, ele é um cara muito bem articulado e ele sabe que se, porventura, Flávio Bolsonaro for eleito agora, adia o plano dele de algum momento de ser o nome projetado da extrema-direita. Então, ele é aquele cara que está ajudando, mas com o freio de mão puxado, né? Ele não está fazendo o máximo da campanha. Por outro lado, a família Bolsonaro também sabe das intenções do Nicolas e sabe que ele não pode dar muita força para ele também, né? Já que ele tem um projeto solo, né? Um projeto individual dele. Então, os dois jogam ali, jogam na retranca, né? Sem dar muita força nem estímulo para a campanha do outro. Isso fica muito claro, esse episódio que você citou deixou isso muito bem desenhado, e há tantos outros, né? O vídeo da Michelle de 27 minutos, depois saiu a informação que o Nicolas ajudou ali a articular. Então, eles ajudam e sabotam na mesma medida uma campanha do outro, porque as intenções estão muito bem claras e jogadas para todos os lados, tanto do clã quanto do Nicolas Ferreira. Perfeito. E quais são os temas que estão em debate em Minas? São temas nacionais ou são temas locais? Tem um pouco dos temas nacionais, né, que envolvem todo o Brasil, segurança pública, aposentadoria, esses temas que permeiam a eleição em vários estados, né, porque afeta diretamente a vida das pessoas, mas há temas locais que são muito interessantes. Assim, Minas debate hoje, no momento, por exemplo, a questão da Copasa, que é a empresa de saneamento básico. Eles tentam uma estatização ou reverter a privatização da Copasa, que é muito questionada em Minas Gerais, por não ter dado tão certo, né? A gente pode fazer um paralelo com a Sabesp aqui em São Paulo, por exemplo, ou em outros estados, que a situação também recai nisso, né? Uma companhia que foi privatizada e o serviço não melhorou, embora a premissa neoliberal seja da privatização que melhora. Na prática, nem sempre se comprova, muitas vezes não se comprova assim. E tem uma segunda discussão sobre a CEMIG, que é a empresa de energia elétrica. Essa ainda é estatizada, né? Ainda pertence ao governo, mas há uma campanha muito forte de privatização dessa empresa. O Calil já deu uma declaração, por exemplo, que não vai estatizar, que não vai privatizar. Mas outros candidatos, por exemplo, o Roscoe defende essa privatização. O Cleitinho, eu não ouvi nenhuma declaração dele a respeito, mas imagino que pelo posicionamento dele político, talvez seja muito algo próximo disso. Então, isso também está muito no cenário da discussão pública de Minas Gerais, da agenda de notícias, porque afeta diretamente a vida das pessoas. E está começando a estourar também, né, Uzeda? Eu estava acompanhando um escândalo de envolvimento de personagens do Vorcaro, do Banco Master, na CEMIG, não é isso? Empresas subsidiárias da CEMIG, que eram empresas de participação em outras, tinham relação com Daniel Vorcaro e, na verdade, estavam no conselho do Master. E também lá, pessoas indicadas pelo Romeu Zema. Perfeito. A gente não pode esquecer que o Vorcaro é de Minas Gerais. Então, esse tema, que é um tema nacional, vai ser muito bem explorado nessa campanha, porque a origem lá do Vorcaro é ali, de Minas Gerais, né? Ele morava no município bem próximo de BH. A riqueza dele começa ali em Minas Gerais, né? Os primeiros negócios, as primeiras cenas da riqueza dele, da opulência da vida dele na Babesca, com festas enormes, uma festa de 15 anos para a filha que parou Minas Gerais, ganhou inclusive repercussão por isso. Toda essa cena está em Minas, então é muito claro que isso vai invadir a campanha, vai pautar de certa forma, né? E esse tema da corrupção envolve, por exemplo, o Flávio Bolsonaro diretamente, que foi pego com os áudios do Dark Rossi, uma matéria até do Paulo Motorim, que está aqui na casa hoje, né, no ICL. Então, esse tema não tem como não respingar no Flávio, por exemplo, no Cleitinho. São pessoas que estão ali em volta, gravitando esse universo do Vorcaro.
Maravilha. André Uzeda, te agradeço essa presença aqui para nos explicar a eleição em Minas, o estado da arte eleitoral em Minas Gerais, e espero que você volte em outros momentos para a gente discutir sobre outros estados. Obrigado, Uzeda. Eu que agradeço. Valeu, Lula. Abraço. Bom, eu quero chamar aqui o resultado da nossa enquete. Já temos aí na tela o fechamento da enquete, está aqui. Em sua opinião, qual é o principal tema da campanha presidencial? A economia, meu bolso. 37% dos que votaram na nossa enquete, né, aqui nesse Desperta de hoje, um Desperta movimentado, um pouco diferente, mas eu achei muito bom. Não sei o que é que vocês, telespectadores, acharam. Eu achei um Desperta muito bom, diferente. E eu quero chamar aqui, a gente chegando, eu agradecendo a audiência de vocês, mas eu quero chamar o nosso marketing do dia, porque vamos abrir já e entregar o horário para o N1, né, que vem na sequência. Bom, na última quinta-feira, o professor Castro Rocha apresentou uma aula exclusiva como a mobilização política virou mercadoria na mão da extrema-direita. Na sequência, rolou ainda um debate imperdível com a presença do Castro Rocha, do Eduardo Moreira, do Paulo Motorim e da Alice Maciel sobre como essa máquina de likes, de lacres e de lucro está se movimentando para as eleições desse ano. Hoje à noite, às 8 horas da noite, você terá uma chance de rever esse encontro, uma reprise desse encontro que rolou aqui na nossa tela. Hoje à noite, às 8 da noite, se inscreva, compareça, esteja conosco, icl.com.br/reprise. Aula com o professor Castro Rocha. Hoje, 8 horas. Muito obrigado, um bom dia. Confira a programação do ICL no nosso site e siga conosco aqui no N1, que já está entrando. Obrigado. Em 2024 e 2025, mais de 4.000 pessoas lotaram essa casa para assistir o Despertar, o evento que o ICL faz todos os anos com os maiores influenciadores, pensadores, intelectuais e seres humanos que inspiram milhões de pessoas no mundo inteiro. Esse ano vai ser ainda maior e a gente queria convidar você para fazer parte. E vem, 19 e 20 de setembro, tá junto com a gente, compartilhar essa energia e construir um mundo muito melhor. O ICL está em todo lugar, na palma da sua mão, na TV da sua casa e até nos seus ouvidos. Para ir além da manchete e mergulhar com apuração e contexto de verdade, acesse iclnoticias.com.br. Siga o ICL, compartilha e vem com a gente. Informação para quem pensa.